Olá, Cinemakers! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série de entrevistas Portfólios, onde eu, Fábio Medeiros, vou bater um papo com um profissional ou do cinema, da fotografia ao audiovisual, onde a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, portfólio, algumas dicas, técnicas e segredos da profissão. Então, para começar, hoje nós vamos falar sobre fotografia de culinária com o fotógrafo Márcio Schaefer. Comigo aqui, Márcio Schaefer. Márcio, e aí, meu? Obrigado por você ter vindo aqui. Legal. É um prazer falar com você. Você que é um amigo de tantos anos, um super profissional que eu admiro demais. E está aqui para contar um pouquinho da tua carreira, da tua vida na fotografia. Pô, eu que agradeço, cara, ter vindo aqui. A gente se conhece há muitos anos, né? E falar de fotografia, que é a nossa paixão, né? Foi a sua também, hoje você está mais no cinema, mas esse mundo é muito legal para nós, né? A gente tem bastante história aí, né? É verdade. Então eu queria que você começasse contando para todo mundo como é que você começou, por que você começou na fotografia e como é que foi esse começo? Então, na verdade, eu sempre gostei com tecnologia, com coisas de eletrônico, assim. E quando eu estava trabalhando numa empresa, eu sou formado na área de comércio exterior, trabalhava na área, durante 9 anos eu trabalhei na área de comércio exterior. Trabalhava numa empresa, saí de férias, fui viajar com uns amigos e chegando lá, um dos amigos estava com uma câmera, uma Canon, que já trocava lente e tal, para mim... Mas era filme ainda? Era filme, 1997, tá. Isso aí, faz tempo. E aí eu fiquei encantado com aquela câmera, aí eu falei pra menina, perguntei pra ela, onde você comprou? Ela falou, comprei lá na loja do centro e tal, peguei a loja... Pajé. 25 de março lá. E aí eu... Peguei toda a especificação e eu voltei das férias e você sai de férias, tá com grana, né? Recebe grana das férias e fui lá, comprei a câmera, era de filme. Comprei filme e comecei a querer fotografar, mas aí eu percebi que eu não sabia fotografar, né? É porque aí quando você bota o filme, eu passei por isso, botava o filme, saía apertando o botão, fazendo foco e quando você ia revelar, não era legal. Não era aquilo que você esperava. Aí eu tenho um primo que tinha uma pilha de revista da Fotografe Melhor, não sei nem se essa revista existe ainda. Não sei, eu acho que sim, pode ser. Eu comecei a ler, mas não entendia nada, mas assim, não existia curso, não tinha nada naquela época. Eu comecei a ler, comecei a entender, aí vi que a câmera que eu comprei era a câmera de entrada, não tinha muitas qualidades, não tinha muito recurso, a lente era a mais simples, e aí a gente vai evoluindo, né? E aí, em 2000, mais ou menos, no ano 2000, eu casei e saí de férias, saí de lua de mel. Quando eu voltei, um amigo da minha esposa, que foi padrinho do meu casamento, me convidou para trabalhar na agência de propaganda deles. E eu falei, pô, mas não é a minha área, tal. Aí eu pensei e tal, eu resolvi virar a mesa e trabalhar com ele. Sair do comércio exterior e ir para a publicidade. Mas eu ia trabalhar no atendimento da agência. Então ele precisava de alguém que ele conhecesse, que tinha uma certa confiança assim, para atender o principal cliente deles, que era da área de alimentos, né? É uma multinacional aí da área de alimentos. E lá eu montei um estúdio para eles. Eu também não sabia fotografar estúdio, mas eu montei do jeito que eu imaginava, tal. Só que nessa época já começou o digital. E para quem não sabe, a BH, que é a maior loja... Que é a meca da fotografia do Nova York, né? Eu nunca fui para Nova York, nunca fui nessa loja, e eles entregavam no Brasil na sua porta, você lembra? Verdade. Você ligava lá, eles atendiam em português e entregava em 20 dias na sua porta. Você pagava uma taxinha um pouquinho maior para garantir que chegava na tua casa. Era bom, né? E aí, 10D, né? Foi a sua Canon primeira 10D... Câmera. 20D, 30D, e assim foi, a gente foi comprando equipamento junto nessa época. Eu lembro que quando eu te conheci foi num curso do Senac, se eu não me engano, de alguma coisa, que eu não me lembro do que era, e eu tinha uma Rebel, eu não tinha a 10D, você já tinha a 10D. Foi a minha primeira câmera digital. E a minha primeira digital, anterior eu tinha uma Canon EOS 1 de filme, e tive Nikon também, mas eu comprei essa Rebel pratinha, e eu me lembro que lá no curso você já tinha 10D, porque já era a câmera profissional da época, né?
Então, a minha primeira, quando eu resolvi que entrar no ramo de fotografia, né, mais sério, para atender os clientes da agência, que eu falei, vamos comprar uma câmera do momento, né, do lançamento do ano, que era na época a 10D. Eu não tinha fotômetro, comprei fotômetro, comprei todo o equipamento pronto, né, tudo bonitinho lá, essa foi a minha primeira câmera. E aí que começou a fotografia de culinária, por causa desse cliente da agência, que eu comecei a fazer algumas fotos para eles, de alguns receituários, lançamento de produtos lá, e eu comecei a entrar nessa área de gastronomia. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque em que momento você percebeu que a gastronomia era uma paixão? Falei, bom, de repente naquela de estudante de fotografia ainda, né? De certa forma nós estamos sempre estudando a fotografia. Você falou, pô, é legal fotografar comida. Então foi por conta da agência. Exato. A demanda para publicidade. Exato. Só que aí tem uma coisa, né? Acho que todo mundo, quando começa a fotografar, vai fotografar pessoas. Por quê? O que você tem ou mais... festinha, né? Alguma coisa que envolvendo gente, que é o que você tem em maior abundância. Exato. E se você falar de culinária, é específico. É difícil. Como é que foi esse começo aí, fazer foto de culinária sem ter uma experiência que como você tem hoje, por exemplo? Foi assim, bem difícil mesmo. Eu não sabia onde colocar. Assim, tinha um prato de comida na frente, eu não sabia onde colocar os outros elementos, né? Nem o que colocar, né? Então, assim, foi na tentativa e erro mesmo. Mas nesse meio tempo, assim, eu fiz alguns workshops, né? Com os caras famosos na área, assim, na época. Que me deu uma base muito boa. Eu nunca trabalhei em estúdio de outra pessoa, sempre fui autodidata então a fotografia de gastronomia foi por causa do cliente da agência. Você vê que interessante, eu me lembro que antes de começar na fotografia eu fui num estúdio na região de Santo Amaro, aqui em São Paulo, e eu me lembro que tinha os cromos, né, de fotos de comida, cesta de Natal, eu me lembro que era isso, peru de Natal, e eles também tinham umas polaroids, aí eu olhando lá e o cara começou a contar, ó, para esse frango ficar douradinho, a gente inverniza ele. Eu falei, sério, fiquei impressionado com aquilo. Então não é de verdade? Ele falou, nada que você está vendo aqui é de verdade, é no seu produto em si, né? Então aquilo era um grande mistério. E não existia, como você falou, já curso de fotografia era muito raro, até tinha, né? Mas eram muito poucos. Eu acho que tinha a Escola Pan-Americana, né, que era um curso caro, não era para qualquer um, mas não tinha específico de culinária. Quando muito, tinha foto de produto, né, de still life. Então, assim, você foi para um desafio pesado. Foi difícil, mas depois que também você aprende a fazer fotografia de culinária, você faz qualquer outro tipo de foto, porque é muito específico, né? Muito difícil de fazer, né? Tem pouca gente tentava nessa área na época, né? Os workshops, na verdade, não tinha um um workshop só de culinária. Tinham misturado com produto, estava entrando digital, tá todo mundo comprando. Na época tinha a Fuji, que era corpo da Kodak, o corpo da Nikon, era uma mistureba assim. É verdade, a própria Kodak usava um tipo de lente, era uma mistureba que só, eu me lembro disso. É uma transição, foi uma época de transição, né, de formatos, assim, as câmeras extremamente caras na época. É verdade, é verdade. Agora sim, inevitavelmente, quando você foi para o digital, tudo bem, você estava numa agência, você precisava manipular as imagens, né? Porque isso também era muito novo, né? Para quem fotografava filme, já vinha praticamente pronto, aquilo era escaneado e ia para uma arte. No teu caso, você já pegou o mundo digital, o início da era digital, e como que você lidava com essa questão de cor, essa coisa toda que era muito nova para todo mundo, ligada à publicidade? Bom, a gente pegava dicas com amigos, né? Que tá todo mundo meio que começando ao mesmo tempo, né? Então, tinha pessoas que se especializavam mais no Photoshop, então a gente fazia curso com esse cara. Lembro, tinha um cara aí na época que fazia cursos para a galera que estava começando mesmo, então a gente pegava dicas, né? Para ter pelo menos um norte, né? Não tem como. Eu fazia parte nessa época de uma associação da Fototec, que lá a gente se juntava. Nossa, é verdade, tinha um existe grupo, ainda, ainda existe, eles estão vivos ainda aí, uma associação bem bacana. Que nessa época a gente se juntava, fazia reuniões e tal, e um dava curso pro outro, sabe? Era uma coisa bem legal, assim, e foi assim que a gente foi aprendendo todo mundo junto, né? Você sabe que hoje eu vejo que assim, né, é meio que natural para quem está começando a fotografia acabar já
aprendendo de tudo. O cara aprende, ele quer pegar um pacote, ele quer ser completo, porque mudou muito também. A gente vai falar um pouquinho sobre, né, o mercado, mas hoje ele tem que estar preparado por completo. E eu me lembro que, assim, você sempre foi muito bom de culinária e eu sempre soube Photoshop. Foi a primeira coisa que eu fui estudar. Foi. E a gente pegou um trabalho junto, né, da Unilever para fazer Hellmann's lá, acho que era o molho. Foi Knorr. Knorr. Embalagens de Knorr. Knorr, é verdade. E foi ali que eu aprendi a recortar a imagem, porque o alface cheio de curvinha, você fazer uma foto, uma puta resolução para ir num rótulozinho desse tamanho, né? No rótulo não era tão pequeno, Fábio, porque a área que a gente atendia era a área de food service, que é a área de... É o mesmo produto que vai para a gôndola, só que em latas maiores, né? Vai para 500 ml numa embalagem varejo, contra 5 quilos para restaurante. Inclusive foi interessante porque o Márcio, muito esperto, a gente teve que fazer, por exemplo, sorvete. Então precisava fazer uma bola de sorvete. A culinarista na época fez uma bola de sorvete de açúcar que não derretia. Mas o Márcio ligou lá para o cliente e falou, olha, a gente precisa de sorvete. Chegaram potes industriais, não é aqueles da gente de supermercado, e todo mundo foi para casa com muito sorvete, lembra disso? Na verdade, teve um outro caso que era de sorvete que a gente precisava fazer 23 receitas de milkshake. Então solicitaram lá para a fábrica que mandassem vários sabores, né? Sim. E só que eles não... Como era a área industrial, food service, que eles chamam, né? Que é embalagens maiores, que é para restaurantes e hotéis, né? Eles não mandavam esses potes que a gente tem de 2 litros, 1,5 litro, era de 5. Muito grande, eu lembro disso. E aí no final das fotos a gente usava 2 bolas para fazer lá o milkshake e só sobrava sorvete. E o chefe de cozinha falou assim, gente, pelo amor de Deus, não tem espaço para armazenar isso tudo. Leva aí, então a gente pegou o que tinha. A galera fica feliz, né? Como também existe aquela que eu me lembro também que para fazer o brownie, algumas coisas airado, ia sabão dentro, né? Não foi o brownie, foi o mousse. Mousse. Para ele ficar aquelas bolinhas lá, ela colocou detergente. E eu me lembro que para fazer uma fatia de brownie, foram não sei quantas formas que ela cortava, não, essa não tá bom. Aí escolhia 5 bons. Aí você ia lá escolher a que estava bom para a foto e fazia a foto. Esse grau de exigência é porque a foto era para embalagem, né? Foto da embalagem. A foto para embalagem ela tem que ser perfeita mesmo, né? Então, apesar de ela ter muito retoque, né, de Photoshop, pós-produção, ela precisa sair da câmera com o máximo perfeito, né? Exatamente, o mais perfeito possível, né? E me diz uma coisa, no começo ainda da carreira, teve algum momento que você passou algum sufoco, assim, por ainda não ter tanta experiência? Você lembra de algum momento assim, algum momento engraçado na profissão que você guarda até hoje? Cara, o sufoco era qualquer trabalho no início, porque eu não sabia fazer direito e eu só tinha uma câmera. Sim. E assim, na época eu nem tinha flash, eu tinha uma luz contínua, que era a mais barata que tinha. Eu me lembro que era aquelas quentes, esquentava pra caramba. Era uma luz azul, chamava Photofluid, alguma coisa assim. Eu não lembro. Era uma luz grande, uma luz azulada. E o sufoco maior foi quando eu cheguei no ambiente do cliente para fazer. Eu sempre fui no cliente fazer as fotos. Então, toda a minha estrutura de iluminação, de tripé, sempre foi compactado para eu carregar e montar no cliente. Por quê? Porque o cliente já tem toda a estrutura lá, tem forno, tem equipamento, tem produto, está tudo lá. Então é mais fácil eu me deslocar até o cliente do que eu ter um estúdio com... Inviável. Tudo, né? Com geladeira, freezer, tudo quanto é tamanho para uma cozinha, né, super completa para poder atender o cara. Então, na verdade, eu fazia o contrário, eu ia até ele. Mas eu lembro também, Márcio, que você tinha aquelas luzes quentes da Mako, aqueles quartz light, você fazia foto, e eu ficava impressionado porque assim, aquilo era amarelo pra caramba, 3.200 Kelvin, e você deixava bonito, você tinha a mãe de fazer aquilo. Ao mesmo tempo você falou, não pode deixar muito tempo ligado, porque uma salada vai cozinhar com aquela temperatura. Ela é muito quente, né? Mas antes de entrar nessa da Mako, essa luz Photofluid, eu cheguei num ambiente de
que estava com o ar-condicionado ligado, e eu liguei, ela estourou, cara. Ela estourou. E a sorte que ela estava virada para ninguém, assim, porque normalmente você coloca virado para você, né? Quando eu liguei, ela explodiu, cara. Essas lâmpadas eram famosas para explodir na cara do cliente, exato, né? Você vê como a tecnologia não era grande coisa, sufoco total, né? Bom, aí passamos dessa fase aí, aí eu falei, não vou trabalhar com essa luz, porque eu vou matar um cliente aqui. É verdade, vai cegar no mínimo alguém. Imagina, explodir no rosto e tal. Isso acontecia muito. Aí eu comprei essas da Max, uma Quartz Light, que ela tinha uma lâmpada de filamento mesmo. Filamento de 300 watts, cara. Eu me lembro que você tinha de 600 também. Tinha de 600, mas era muito forte, né? Eu tinha 4 de 300 e ela tinha um índice de reprodução de cor de 100%. Era uma luz maravilhosa. Você ainda tem aquelas luzes? Não, eu vendi, cara, porque não encontra mais a lâmpada. É verdade. Aí chegou um cara aí e quis comprar, eu acabei vendendo por um preço bem baixinho, porque Estava parado, não fazia sentido. Não encontrava mais. Eu tenho 4 que estão lá encostados até hoje. E lâmpada tem que ser na China. O problema é que elas não têm muita fidelidade com E ela esquenta muito, ela assim, tem um calor, ela dá um calor muito grande. Tanto que a gente às vezes colocava alguma coisa na frente, estava muito próximo, ela queimava mesmo, tá? Pegava fogo. E a foto de culinária, quando você fotografa salada, que é uma coisa que murcha muito fácil com calor, se você coloca essa lâmpada, essa luz perto, vai estraga muito rápido, muito rápido. Sorvete derrete, essas coisas todas. Exato. É verdade que nessa época precisava fazer foto de sorvete dentro de frigorífico? Então, tem. Tinha gente que fazia mesmo? Tem sempre as duas opções. Tem um cliente que não quer que faça o falso, que quer o produto dele, por causa da cremosidade, por causa de alguma característica física ali, né? Física. Mas a maioria das fotos de sorvete é feito com uma mistura lá, que até hoje eu não sei direito. E é muito louco, não derrete, né? Eu me lembro que passou, a culinarista tinha feito lá a colher, a bola, ficou o dia inteiro ali. Perfeito. Perfeito, mesma textura, não dá para dizer que não era uma bola de sorvete. Não, né? É perfeito. O difícil é quando você tem flocos, uns sabores assim, que são misturados também, aí é mais difícil de fazer. O napolitano assim que tem que ser aquela mistura, né? Mas hoje em dia, isso hoje a gente está falando... 3D, né? Não, mas hoje a gente está falando assim de fotos para embalagem, né? Que tem um grau de perfeição elevado. Hoje está falando com as coisas muito assim, redes sociais, coisa mais natural mesmo, do jeito que ela é mesmo. Isso que passa mais verdade para o consumidor. Né? Deixou de ser aquela característica de publicidade, onde tudo era muito meio que falso. Você falou de tecnologia, antes da gente até falar do teu portfólio e outras coisas, eu queria falar de equipamentos. Você começou com uma 10D. Você também, eu te conheço, eu acho que assim, a melhor câmera é aquela que está na sua mão, né? A gente sabe de fotógrafos que tinham backs digitais, até hoje, né? Câmeras Phase One, aquela coisa toda, que é legal você ter, mas é muito caro, que não justifica o preço que você paga para o produto, o serviço que você está prestando. Mas vamos lá, câmeras, você começou com a 10D, que câmera você passou e que câmera você está hoje? Eu passei com praticamente todas da Canon, 10D, 20D, 30, 40, aí parei na 40. Aí depois já fui para 5D, Mark II, que era full frame, né? Isso. E hoje eu ainda tenho a 5D Mark II. Que é uma excelente câmera. Né? E eu tenho uma segunda câmera que ela é a PSC, que é o sensor menorzinho, o cropado, que é a 80D. Que é uma super câmera. Que é uma câmera legal, porque ela tem como eu faço vídeo também, então ela é legal porque ela tem o touchscreen para foco e tal, essas coisas, então ajuda muito. Nós vamos falar um pouquinho de vídeo. As duas câmeras. Mas assim... Você te conheci na época da 10, foi para 20, para 30, para 40, assim como eu também. Tive a 10, a 20, a 30, a 40. Hoje não faz mais sentido para mim trocar de câmera conforme sair um modelo novo. Eu estou com a mesma câmera há muito tempo. Você também acha que chega um momento que o que vale é o que você está produzindo e não ter o equipamento de ponta porque ele é de ponta? Tem gente que sofre de equipamentite, né? Que tem que ter sempre o iPhone do ano ou a câmera do ano, não precisa, que não faz sentido, né? Eu tenho a 5D Mark II que faz... ela fazia fotos boas, por que ela não faria hoje? Exatamente. Claro que a câmera, ela para você fazer o foco em um ambiente mais escuro, tem mais dificuldade, comparado com as de hoje, sim, mas...
pô, a gente se adapta, né? Com certeza, não deixa de ser uma grande câmera. Interessante você falar isso, porque você sabe que as mirrorless não funcionavam muito bem, porque como ela não tinha um conjunto de espelhos, ela não tinha um sensor que lia o foco. Então, era um grande problema. As primeiras, por exemplo, aqui não tem a série M, que começou ali a M, a primeira era meio compacta, ela era igual uma T2i, por exemplo, só que ela era mirrorless. Ela se perdia muito com o foco. Hoje, a linha R diz que é fantástica, assim, é muito mais rápida, elas têm qualidades que excelentes, né? As lentes são mais caras, que reproduzem com muito mais fidelidade. Só que assim, acabou aquela coisa de você fazer um livro ou uma revista A3 que tinha que ter aquela super resolução. Hoje está tudo digital, não faz sentido. Então, mas você está falando de câmeras mais novas que elas têm um alcance dinâmico muito melhor, ou seja, para você fazer foto em ambiente com pouca luz. Mas quando você está no estúdio, você não tem pouca luz, você tem luz à vontade. Você controla isso, ou nenhuma ou então, muita, né? Não vai mudar, você não vai olhar uma foto com a 5D Mark II e uma RS ou uma R, que seja top, R5, R6, sei lá, qualquer top de linha hoje, e falar assim, essa de uma câmera, essa de outra. Não vai, não tem como, porque você tem luz controlada, você sabe iluminar com uma, a outra não vai sair diferente. Claro que se você quer comprar uma Canon R, você vai investir num super equipamento, com certeza, mas o que a gente está mostrando aqui, vocês vão ver agora, principalmente porque é através do portfólio que vocês vão entender o que é a fotografia, que a fotografia nunca vai ser a câmera, e sim a pessoa, o fotógrafo por trás dela, né? Então, Márcio, a gente vai mostrar agora o teu portfólio e você vai comentar fotos, cada uma delas, bom, eu te conheço, mas de qualquer forma tem coisas que eu não conhecia. Sim. Você está de parabéns. Bom, se você está com fome, já se prepara porque você vai passar vontade. Vamos lá, essa primeira foto divina, que eu escolhi para ser a primeira de abertura, queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Olha, gastronomia é muito legal fazer, porque ela tem cores muito bonitas, né? É verdade. Ainda mais... É uma das tipos de comida que eu mais gosto de fazer, que é a fotografia de comida japonesa, né? Que ela tem muita textura, muita cor, né? E muito brilho ao mesmo tempo. Então a gente tem que saber usar a iluminação para mostrar esse brilho do produto, né? E o brilho é o mais importante na fotografia de alimentos, porque ele transmite o frescor do produto, é verdade. Do alimento. Para mim, eu olho essa foto, para mim é assim, é como se esse peixe estivesse extremamente fresco, apetitoso, me dá vontade de comer. Exato, então você vê o detalhe das ovas em cima, da gema do ovo, tudo no seu lugar. Obviamente, o cara que montou do restaurante é um restaurante de nível A aqui em São Paulo, né? É um cara bem especializado para montar esse tipo aí de produto e deixar do jeito bonitinho. Tem toda a parte de produção de objetos, que é do próprio restaurante, não foi contratado nenhuma pessoa específica para isso. Então, eu quis mostrar essa foto que, com nada de produção, com uma mesa escura, que é a mesa do próprio restaurante, você consegue fazer uma foto impactante, de um ângulo não muito tradicional, que é fugindo do 45 graus. 45 graus, para quem não sabe, é aquele ângulo que normalmente você está olhando... É de cima, mas não é tão de cima. Você está olhando a sua visão natural. Você olha a sua visão assim com relação à mesa. Então, o que eu fiz? Para dar o mesmo efeito do sanduíche do McDonald's, para ele parecer maior do que ele é, você faz a foto mais de baixo, frontal, mais de baixo, frontal, né? É que você vê, dá uma imponência ao produto. Mas uma das coisas que me encanta nessa foto, que você trabalhou com linhas de fuga, né? Sim. A louça, ela vai para o final. Ela tem um risquinho. Né? Um ponto de fuga. E lá embaixo o gengibre, que não está no mesmo plano, ele tem um desfoque, mas... E dá para saber que é um gengibre. É um gengibre, exato. Porque é isso que eu já muitas vezes falei em aulas de fotografia, que às vezes se você privilegiar demais, né, esse baixa profundidade de campo, você acaba não identificando o que tem atrás. E aqui não, ficou muito... Essa foto é divina. Eu vou seguir aqui ainda... Mas o mais importante aí nesse tipo de foto, que a gente falou de câmera, mas não falou que o mais importante que eu acho, que é lente, né? Tá. Eu acho que a lente é muito importante na fotografia de culinária, e a lente que eu mais uso é a macro 100.
Ah, você sabe que eu nunca me dei muito bem com a macro C, já não sabia usar. Eu já não me dou bem com a 2470. Que é a lente que eu mais usei, porque são propósitos diferentes, né? Exato. Mas que interessante, todas essas são macro 100? A maioria, cara, a maioria é macro 100, que assim, raramente eu faço com outra lente. Eu só faço com outra lente quando eu mudo de câmera, que não é a full frame. Aí a 100 ela vira 160, aí tá perto demais, e aí complica um pouco. Aí eu coloco a 50. Já nessa foto aqui, Márcio, a gente tem objetos que compõem a imagem ali. Claro que tem a ver com a culinária japonesa, mas os objetos não protagonizam, eles compõem muito bem, sem tirar o foco da comida. A dica é o seguinte, você foca no produto, no prato, que é o principal, né? Você pode ou não cortar o prato, e o que sobrar, para não ficar um espaço vazio, você pega elementos do próprio restaurante, que é o hashi, que é o potinho lá o porta-hashi, o potinho do shoyu, e alguma coisa que tem no restaurante. Porque você fala assim, mas para fazer uma foto de gastronomia eu preciso contratar uma produtora de objetos? Nem sempre. Ali foi produção do restaurante ou do restaurante, do próprio restaurante. O que eles tinham lá, eu usei. Então, mas a escolha é sua. Exato. Tá. Não, é minha com, assim, e o cliente concorda ou não com, não, eu não gostei disso, tira isso, eu gostaria. Não, mas eu acredito que é muito mais a tua arte do que a dele. Porque ele tem ali, vai falar, legal, a gente que manda. Então, assim, para não ficar espaço vazio, eu coloquei esses elementos. É só isso, para não ficar um espaço vazio. Legal, Márcio. E essa daí? O que você conta pra gente? Então, eu escolhi essa foto para mostrar o seguinte. O final do ano passado, eu fui contratado por um restaurante em Santo André, que eles inauguraram um restaurante novo lá, e aí eles estavam lá preparando os pratos. E entre um prato e outro, tinha lá esses elementos. Pra gente que não consegue ficar sem fazer nada, só no celular, a gente pega, olha, vê o pão tá bonito, o tomate tá bonito, o alecrim tá bonito, pus lá numa mesa que é bonita lá, bem rústica, e eu achei que tinha a ver, isso é uma coisa, o cliente não pediu essa foto, mas eu achei que ficou interessante e fiz essa foto. Entendeu? Ele acabou usando ou não? Eu não usou essa foto, porque eu também nem entreguei para ele, porque isso aí não faz sentido para ele. Não faz sentido para ele, mas isso aí como uma decoração, nossa, lindo. Não, é legal, eu acho que assim, põe no meu Instagram, sabe, uma coisa só para... Isso aí, eu achei bonito, é que a gente olha para o lado e enxerga coisas que pode dar uma produção bacaninha, né? E aí são variações da mesma brincadeira. São variações. Quando você vai num cliente, normalmente eu faço uma foto quadrada, uma vertical e uma horizontal. Para o cliente ter a opção de onde ele for, que mídia ele vai usar. Porque às vezes a gente sempre faz, eu sempre faço, na verdade, quando eu vendo o trabalho para o cliente, ele quer a foto do produto para o cardápio, se é digital ou impresso, e a foto para redes sociais. Bom, ou é quadrado ou vertical, né? Hoje, principalmente, tem que pensar que vai para um story, vai para tudo que é tipo de mídia. Exatamente. Né? Mas interessante, eu vou até voltar aqui para a gente comparar. Aqui você fez, né, na horizontal, e aqui a gente tem variações e com mais o foco. Um ângulo diferente também, né? Um ângulo de cima. Bem de cima e pegando um pouco mais, privilegiando o tomate, ou tem um equilíbrio entre tomate e pães ali, né? Exatamente. Quando você muda de vertical para horizontal, você tem outros espaços que você cria e você tem que, às vezes, mudar um elemento ou outro. Uma coisa que eu acho muito legal dessa foto, Márcio, é que ela tem um brilho na madeira também que compõe, né? Você vê, o pão não tem brilho, que o pão é opaco, tá bonito, tá bem iluminado. Já o tomate, ele, por ser um pouquinho a casca dele, tem essa característica de refletir um pouco a luz, mas a mesa ficou bonita também. A mesa é maravilhosa, né? A mesa é aquela mesa de demolição, mas ela é tratada, ela juntada com outras madeiras para fazer a mesa, e a mesa que o cliente usa lá nos clientes. Então, a escolha da posição da iluminação é muito importante para você mostrar essa textura, tanto do pão como da mesa, uma coisa rústica que tem a ver com o pão, tem a ver com o alecrim, né? E com os ingredientes. Talvez ficasse um pouco feio. A luz principal de culinária é a contraluz, é a principal, é a mais forte.
Que é a que vai dar o destaque. É a que quando você vai montar uma foto de comida, você sempre começa com a luz de trás. Que legal, bom saber disso. E aí você vê qual é o resultado. Obviamente na frente vai estar mais escuro, você vem com uma iluminação lateral, mais fraca que a luz de contraluz, só para ela preencher. Ela vai servir como preenchimento da luz, da onde vai dar a sombra, e ao mesmo tempo ela tem que ser numa posição mais baixa para você ter textura no produto, no alimento. Muito bom. Aí nós vamos entrar nos doces, né? Daqui também a mesma coisa, você fez duas versões, uma vertical e uma horizontal. Doce é diferente de salgado para fotografar? Não é. É que, na verdade, eu quis mostrar aí que, nesse caso, desse trabalho, foi contratado uma produção de objetos. Então, ela leva lá um potezinho, ela leva como a gente já sabia que ia fotografar docinhos, né, brigadeiro, então ela levou esse suporte de brigadeiro, ela levou toda uma produção de objetos, ela fez as raspas de chocolate que está lá no fundo, que se não tivesse aquelas raspas de chocolate ia estar um espaço vazio, né? Cria ali onde tem esses buracos, cria alguma coisa que compõe e que não compete, né? Isso que é legal. Não, ele está desfocadinho lá e tá só para não ficar um espaço, um dead space, né, que a gente chama, um espaço morto lá. Legal. Aqui nós estamos... Aí é para mostrar também que você nem sempre precisa de uma produtora de objetos. Aqui é de uma cliente que é nova no mercado, ela se especializou em doces finos. Muito e bom. Eu faço as fotos na casa dela. Que demais. Isso aí é a mesa de jantar de vidro. Que legal, mas a mesa é preta? Não, é um vidro transparente. Como você não joga a luz embaixo da mesa, na hora que isso é flash, né? Não é luz contínua. Flash, tá. É um flash. Então o flash é forte. Então você tem que entrar com uma abertura 11, 13, mais ou menos. Que legal. E o flash só está iluminando o produto e dá esse espelho, né? O vidro dá essa imagem espelhada embaixo. Você está trabalhando com um flash só ou dois? Aí? Não, são dois. Tá. O de contra para dar esse brilho que vem do lado direito e um preenchimento do lado esquerdo aqui, tanto que no primeiro doce do lado esquerdo aqui você vê essa lateral iluminada. Tá então sempre essas duas luzes. A maioria das fotos são duas fontes de luz. Olha só, né? É um doce fino, a foto é classuda, né? Então, e o fundo preto dá muito destaque no produto principal. Sim, porque você né? não tem nada tirando sua atenção. Não, perfeita, a foto está Se vaza alguma coisinha de fundo da luz, porque a luz penetra pelo vidro e acaba iluminando, aí a gente dá uma escurecida. Mas perfeito, porque isso que é legal, para as pessoas entenderem que às vezes a foto super bem produzida tem dentro de uma sala. Né? Não é um estúdio específico para isso. É saber fotografar mais uma vez. E o produto sempre é angulado, né? Quase nunca eu faço ele chapado para mim. Eu sempre coloco ele numa vertical. Né? Dá uma diagonal aqui que dá dá uma tridimensionalidade. Isso, do produto, exato. Né? Muito legal. Aqui, continuando com o doce, é a mesma... É o mesmo cliente. O cliente ele é super engajado com fotografia, ele gosta de fotografia, e eu cheguei lá e tinha comprado esses cubos. Eu falei, não, muito legal isso, vamos colocar isso como se fosse um porta-joia, um negócio, um pedestalzinho, e a gente colocou ele em diferentes tamanhos e alturas para ser, assim, como se fosse uma joia mesmo. E no caso da foto da esquerda do whisky, esse é um whisky famoso, né? Japonês. Hoje o maior consumidor de whisky é o Japão, né? Olha só. E o melhor whisky considerado, os melhores whiskies são do Japão. O Japão, eu fiquei sabendo. Eu também não. E caro pra caramba, tentei comprar garrafa muito caro. E você às vezes não acha. É só em leilão, às vezes, uns whiskies mais top. Não. Assim. Aqueles de super top custa $50 mil uma garrafa aí não dá. Não dá, né? Mas na direita aqui, aquela foto que está em cima, é uma outra foto, ela não compõe ali, né? Que foi montada pela equipe aqui da Cinemakers.
Mas eu achei muito interessante que é outro ponto de vista para mostrar os doces. Daí eles são muito bonitos. Trabalhar com grafismo, né, Fábio? Então, assim, a gente pensou em fazer... Esse cliente aí, ele é japonesa, né? Ela é muito, assim, muito certinho, ela é muito detalhista, né? Muito, fazer as coisas muito certo. E aí a gente bolou de fazer um quadradinho assim com todos... Cada cor é um sabor. Muito bonito. E tenho certeza que também deve ser extremamente saboroso. É gostoso. Viu? A pergunta que mais fazem para mim na fotografia: você come o que você fotografa? Márcio, você e eu fui com você uma vez, você me convidou para fotografar um prato do Bassi. Quando ele era vivo, tinha um restaurante. Sim, né? 13 de maio. E aí eu fui com você, nunca me esqueci, ele preparou uma carne. Ele fez um azeite com horas com umas especiarias dentro. Você fez a foto, eu ali olhando. Aí ele falou assim, vocês vão comer, né? E a gente, os dois, né? Não vai falar, claro, né? Assim, né? Podemos? Por favor, ele serviu maravilhoso. Aí ele virou para você e falou assim, pela primeira vez você vai poder falar, você comeu a modelo da foto. O Bassi falou isso, eu lembro. Foi né? A partir daí que eu uso essa piadinha até hoje, cara. Né? O melhor da fotografia de comida é poder comer a modelo. Né? Isso. Não façam isso na moda, por favor. Não. Aqui, bebidas. A gente está entrando num âmbito de bebidas. Eu vi que não sei se é a mesma bebida, mas é no mesmo set, né? E é uma com chocolate na borda, um que está ali caindo e o outro está caindo uma canela. Não sei se é a mesma bebida. Isso, é a mesma bebida que em momentos diferentes. Na verdade, ele vende com essa opção de Nutella na borda, mas é a mesma bebida. Mas o que eu quis mostrar aí, esse kit de produção é o meu kitzinho básico. É um fundo que imita madeira, que é um piso vinílico que imita madeira, que eu enrolo, deixo no carro. Que legal! E levo para quando precisa. Essa madeirinha eu comprei numa loja de decoração e levo. O resto o cliente tinha lá. É uma padaria do interior de São Paulo, uma padaria fantástica, uma das melhores padarias que eu já fui na minha vida. É mesmo? Que não tem igual em São Paulo, cara. Apesar que fazendo a propaganda aqui, ó. Apesar que em São Paulo tem muita padaria boa, mas essa lá eu vou te falar que ela é excelente. Eles fizeram isso, essa produção, eles gostaram, aquele cachepô lá no fundo, que é uma plantinha lá, eles tinham lá, então a gente tem que ficar ligado no que tem no ambiente. Quando eu entro no lugar, já fico olhando. Decoração, o que você tem, o que você não tem e tal. Se toda mesa tem aquilo, é um padrão que eles têm, aí você usa isso. Não era nem na mesa que tinha, mas era uma decoração que ele tinha lá numa área. Tá. E às vezes o cliente tem um enfeite na mesa dele, você pega... Mas antes de fazer o trabalho, a gente já conversa com o cliente. O que você precisa ter, separa alguma coisa de ingrediente. Se você vai fazer alguma coisa com fruta, compra umas frutas bonitas para compor. Tudo é conversado antes para a gente chegar lá também não ter muita surpresa. Você sabe uma das coisas que eu gosto muito? Os grãos, que ele já dá para ver que é uma bebida à base de café. Exato. Né? O grão serve para isso, para mostrar que é de café. Que é de café, mas é interessante como ela não briga com a foto, porque assim, às vezes pôr um grão ali vai ficar esquisito, vai atrapalhar. Não, você não vai olhar. O teu olhar é direcionado para a bebida automaticamente. E aquelas duas ali da direita, do centro e da direita, elas têm um movimento, porque o produto está caindo, né, de certa forma. Para não ficar assim, a gente fotografa o produto finalizado, que é para cardápio e tal. E aí, além disso, eu sugiro que o cliente faça alguma coisa com movimento. Então, jogando uma decoração, ou caindo, ele preenchendo, né, a xícara com o leite ou com o produto. E então esse movimento funciona muito em redes sociais, cara. Sim, hoje em dia tem que atrai muito, cara, atrai muito. A imagem é estática, mas ela tem que reproduzir um movimento. E o cliente se diverte, porque a gente faz junto, né? Ele fala, pega aí, joga, não sei fazer. Sabe sim, você joga aí é mágico, faça. Né? Porque quando você congela o momento, nossa, né? Acha lindo, né? Fica meio bonito mesmo. Né? Não, fica ótimo. Outras bebidas que também temos um movimento. Essa do lado esquerdo é o mesmo cliente também, que é a mesma produção. Tá. E para mostrar que é o mesma produção, mesmo objeto, né? Ali, Muda os objetos de posição e tal e... Vira outra foto, né? Vira outra foto, total. E o fundo era uma coisa,
como ele não fica iluminado o fundo, então ele fica preto e dá destaque no produto. E tem uma coisa interessante, novamente, profundidade de campo. Você tem ali um frappé, uma coisa ali em cima, que tem uma textura característica, e você tem uma planta que tem uma textura parecida em termos de desenho. Só que tem uma coisa muito distinta da outra, porque tem ela se separa ao mesmo tempo pelo foco. Não dá a impressão que é alguma coisa do produto principal. E pela cor também, né? Sim, a cor mas dá o contraste. Se a pessoa não tiver uma experiência e fizer uma abertura mais fechada com a profundidade de campo maior, o que vai acontecer? Às vezes você funde, não dá para saber se aquela folha estaria fazendo parte, não. É confuso. E aqui não, né? O frappé está muito bem destacado do que você tem ali do cenário do set. E essa da direita, tem um essa da direita é um cliente que faz drinks, né? Então eu não sabia que a canela pegava fogo. E ele já sabia. Então eu falei, vou jogar a canela, você faz a foto do fogo? Eu falei, que fogo? Eu falei, não, botar fogo aí. Aí ele jogou o maçarico lá e ficou esse movimento do fogo, achei bem legal. E a gente já tinha feito umas tentativas antes, então a mesa ficou já sujinha da canela. Ficou bonito, que ficou legal, ficou natural, não foi construído naturalmente. Não, essa coisa rústica, não tá uma coisa de sujeira, não. Eu quis posicionar também a iluminação da almofada, da poltrona, da mesa, do estabelecimento, do restaurante, que eu achei que compõe a foto também. Para não ficar um preto chapado, eu posicionei a luz para que pegasse um bafinho de luz lá para mostrar a textura. Se eu não me engano, é Captonê o nome daquilo ali, né? Sim, é isso mesmo. Ficou bonito. Não, a foto está espetacular. Vende, uma coisa que assim... Porque assim, qual é a função da fotografia de culinária? É vender essa coisa prazerosa. E ali tem tudo. Você fica... Além de encantado com a imagem, você fica com vontade de experimentar. E o cara fez o drink bonitinho também, né? Então vale do cara fazer uma coisa bem feita. A escolha do copo ali, né, para fazer isso, muito bom mesmo. E aqui nós estamos mostrando taças, né? Você tinha mandado do teu portfólio essas daí, a gente colocou numa página só esse compilado, mas fantástico, fantástico. Então, são 4 histórias diferentes, né? Na verdade, essa do canto direito superior, a azulada, foi um teste de luz que eu fiz para uma taça. Então, eu estava em casa, fiz um teste de luz de como ficaria uma taça, eu estava aprendendo, eu estava meio que, sabe, quando você está início de carreira, você está meio sem... É uma foto antiga. Sem trabalho, é antiga. Você, sem trabalho, você põe uma taça que você tem em casa lá, vamos fazer um teste de luz, coloquei o balanço de branco mais azulado para dar esse efeito. Testando isso. E é uma fonte de luz numa panela redondinha com um difusor na frente e a luz bem por trás, assim, da taça é a única luz que tem. E eu achei que ficou interessante e uso como portfólio. Marcelo, você falou uma coisa muito legal aqui. No momento onde você não estava fazendo nada, você estava estudando. Eu falo muito para as pessoas assim, você não tem trabalho, você não tem cliente, busca. Fotografia é treino, cara. É treinar, exatamente. Cria, porque você vai criar um portfólio. Olha que belíssima imagem. Isso para mim dá a impressão que você tem uma empresa que fabrica cristal que te contratou para fazer isso daí, porque está a nível de publicidade. Exatamente. Né? E a foto de baixo dela, que é a taça de vinho uma em cima da outra, não é Photoshop, isso aí é real. Então, e mesmo a de baixo, na base você vê que tem um espelhamento embaixo. Isso. É uma taça em cima da outra. Então eu pego a mesma taça, coloco ela virada para baixo. Você está brincando? Aquilo não é um fundo, de vidro, aquilo é outra taça. É outra taça que eu coloco invertida, coloco a mesma taça. Por que a mesma taça? Porque ela precisa ter o mesmo tamanho de base. Aí você junta ela bonitinha para parecer um espelhado. E em cima eu coloquei um pouco de vinho diluído para ficar para ter a cor. Luz, esse translúcido da bebida, né? Senão o vinho mesmo não fica assim. É isso que eu ia te falar. Tem uns macetezinhos. Posicionei com medo de não quebrar nada em casa, né? E consegui acertar. Isso também foi em casa? Isso foi na pandemia. Que a gente fica com a cabeça pensando, e olha só, né? Na pandemia, você está falando que lá em 97 você estava já começando a estudar, a trabalhar, em 2000 você efetivamente foi trabalhar, nós em 2020, 20 anos depois... Né, 22 veio pandemia. Na verdade começou de 20, né? Exatamente. Então lá em 2020, 20 anos depois, você foi e
está estudando, experimentando, criando, exercitando. Que a criatividade é um exercício também, né? Exatamente. Tem gente que fala, eu não sou criativa, mas basta você começar a criar. É pensar um pouco fora da caixa, para fazer umas coisas que... Como dizem, joga a caixa fora. A não ser que ela sirva para foto, né? Ou para guardar cabo. E a foto da taça com rolha, o princípio é o mesmo, o espelhamento embaixo é outra taça, e aí eu trabalhei com 2 flashes com gelatina de cores diferentes, mas são luzes rebatidas. Então a taça está no meio aqui, eu trabalhei com uma luz mirada para o fundo, voltando o reflexo da luz. E as rolhas que estão bem iluminadas? São gelatina, né? E aí as rolhas é sim uma outra fonte de luz que vem de cima para baixo, uma luz sem difusão nenhuma, uma luz direta, bem dura. Só para rolha. Para não ficar escuro. Tá, mas sem cor na luz, nada. São 3 flashes aí, São então. 3 flashes, Muito bom. E esse vinho do meio, que para mim o risco, o desenho da foto está perfeito. Esse era num curso que eu fiz de um ao vivo, de uma plataforma de educação que tem curso de fotografia e outras coisas, que eu, durante o ao vivo lá, eu fiz essa foto. Eu estava mostrando como ele se ilumina uma taça, que era uma luz que vem de trás, né? Você tem o copo aqui, a luz vem daqui e a câmera vem daqui, né? Como vocês estão vendo daí. A luz vem daqui. Quando eu coloco na mesma fonte de luz, uma fonte de luz grande aqui, tá? Aí eu ponho uma tapadeira preta aqui, a luz ela vaza por fora e dá esse efeito aí do contorno da taça. E aí você tem mais ou menos contorno dependendo da tapadeira preta, você coloca mais para frente, mais para trás, vai mudando as distâncias para você ter tudo isso aí. Fantástico, cara. Ficou muito bonito. Você fez isso ao vivo? Ao vivo. Pô, parabéns, muito bom. Aqui ainda no âmbito de bebida, mas aí a gente já tem até um splash também, né? Esse foi num cliente em São José dos Campos, um restaurante que é de comida da Amazônia, que ela queria fazer foto do suco dela, dentre outros produtos lá, comida, tinha bebida e tal. E aí, para não ficar uma coisa sem graça, eu falei, vamos fazer um splash? Ela falou, o que é isso? Então, dá um gelo aí, dá um pedaço de gelo aí. Eu joguei e fiz a foto. Aí dá esse splash. Cara, momento preciso, Márcio. Na mão. Na mão. Que experiência. E eu prefiro eu soltar, porque eu sei o momento, eu fico com a mão aqui na câmera, outra mão assim, soltando. Você sabe o time de Quando certinho. cai, eu espero um pouquinho, aperta e quando o líquido sobe que você faz a foto. Você fez num shot só. Tum. Tem várias opções, com certeza, mas essa... não é aquela que... Não. Ô Fábio, você sabe, o que congela é o flash, não é o não disparo. tem como você fazer um estroboscópico assim, né? O que congela, para quem não sabe, né? Quem congela o movimento é o flash e não a velocidade na câmera, né? Sim, porque ele vai piscar e tum, né? Segurou ali. Muito legal. E aqui é interessante que essa sequência de imagem mostra esse doce de formas diferentes. Depois, a próxima, a gente vai ver ele montado num setzinho. Esse é aquele cliente lá que eu vou na casa dele fazer, a japonesa lá, que eu faço as fotos, e então eu faço sempre 3 fotos, que a gente tinha comentado, né? A foto do 45 graus, que ela mostra o produto como uma pessoa normalmente chega e vê. Numa exposição. A foto mais de baixo, para mostrar tamanho do produto, né? A base lateral da massa, que é o tipo de massa lá, que tem os detalhes de chantilly em volta, que não mostra na imagem de cima. A massa de cima, a foto de cima não mostra a massa. Mas ela bem mostra bonito. Só esse grafismo, esse desenho que forma naturalmente os figos, né, cara? Que eu acho lindo isso. E aí a imagem que você fez aqui é a mesmo produto. Você viu quantas opções você tem no mesmo produto, você com a mesma iluminação, parado no mesmo lugar. E você vê que nós você estamos tem aqui. Tudo. Uma fatia muito bem cortada, por sinal, né? Tá perfeito, dá a impressão até que foi produzido depois isso daí, mas você vê que ela foi tirada lá do fundo. Exato. Você tem a torta inteira, tem a fatia e não tem mais nada. Não tem mais nada. E tá muito bom. Eu até coloquei na frente um garfinho, mas ele ficava na frente da massa.
como eu não podia encobrir a massa, porque o cliente tem que ver a qualidade da massa do cliente. Aquela coisa ficar na frente, do assado, né? Você vê que tem a borda, o centro. Cara, é espetacular isso, porque realmente... O único retoque que teve aí foi alguns furinhos da massa. Ah, sem dúvida, isso não Sempre existe. Sempre tem, né? Não existe foto sem retoque, né? Vamos ser... Mas tem retoque mínimo, viu? Sim, não é uma coisa de construir, né? Aquela coisa de faz a foto primeiro do prato, depois faz a foto, recorta e põe. Isso não funciona, né? Já fez isso, né? Muito, né? Os Frankenstein da vida. É verdade. E essas flores, essa planta aí, que tá... Cara, isso tá um banco de imagem. Imagina um quadro de cada uma dessas daí. É lindo isso, né, cara? A natureza, né? Então, a minha dificuldade aí era mostrar a textura. São produtos comestíveis, né? Uma empresa que tem plantação de flores comestíveis. E é que não dá para perceber, mas porque não tem uma referência de tamanho, mas é tudo muito pequenininho. Porque aqui foi ampliado e a gente colocou tudo meio no mesmo padrão para mostrar, mas provavelmente cada um tem um tamanho diferente. É tudo muito, muito pequenininho. Então, você vê, tanto que eu tenho que fotografar com a câmera macro, com a lente macro, e quando você pega a macro, você começa a ver os pelinhos que tem, né? Os detalhezinhos. É uma das coisas que me chamou muita atenção, que dá para ver essa penugem que tem ali na folha. Aí difere um bom equipamento, uma boa lente, né? Tá. Que você consegue ter o foco e ter toda a textura do produto, né? Então eu coloquei num fundo preto propositadamente para ter destaque no produto. A gente fez o teste com fundo branco, mas o impacto não maior ficou no o mesmo fundo impacto. preto. Ficou linda, as cores, está tudo muito, muito bem. Tudo isso é comestível, tudo isso é comida também, né? Interessante, né? Você já olha com outro olhar, fala, acho que eu comeria essa flor aí. Eu já comi comida com flor assim. Eu já. Vou te falar que não é uma coisa apetitosa, né? Eu também não sei. Mas bonito né? Mas alta gastronomia se usa muito. Legal. E aqui? Aqui tem aí eu acho interessante você mostrar algumas fotos de making off, né? Esse é o próprio cliente mexendo na produção da foto. Esse é um cliente que é um restaurante de Quilo, perto da região da Paulista, que ela resolveu fazer a produção de objetos. Então ela foi, comprou prato, comprou paninho, comprou todas as coisas que estão compondo as fotos aí. Ela montou ao gosto dela e eu resolvi, ela estava super feliz, ela estava contente em fazer, estava gostando produção. Em fazer esse tipo de trabalho. Porque é um negócio dela também, né? E eu falei, é um mimo, vai, para o cliente. E ali tá sua 100 macro. Tá sem macro lá, exatamente. Eu uso ela para fazer as fotos do prato e nesse caso eu tinha trocado a lente para fazer essa foto ali mais como aberta. Making off. Mas você sabe, ficou muito bonito porque mesmo sendo uma imagem de making off, tá com cara de profissional. É como se você tivesse produzido um making off para vender. Porque a iluminação é a iluminação profissional, né? Dá para ver aquela luz de trás que eu uso um pouquinho mais angulado para o lado direito e a luz de preenchimento vem na lateral esquerda aqui, que é basicamente quase essa luz para tudo. Muito bom. E aqui, você vê que não é making off, mas tem pessoas envolvidas com o universo da culinária. Hoje em dia é humanização, né? Então a gente tem que mostrar pessoas consumindo o teu produto, né? Que dá muito mais, dá uma validade, né? Dá uma relevância maior no produto. Assim, não é só um produto, a comida na sua frente, são pessoas gostando de provar o produto. Uma experiência, né? No caso do chefe japonês, eu quis mostrar ele com algum elemento da comida japonesa. Então eu falei, olha, a gente fez isso na hora, pensei em colocar uma faca, mas ficou meio talvez agressivo demais, tal. Que quando você pensa em culinária japonesa, tem que ter aquela faca super bacana, boa. Faca tal. cara, bem afiada, porém a faca... E o hashi é um elemento também que é bem característico da comida japonesa. Que daria para matar alguém igual, mas... Será? Não sei, acho que sim. Não, mas olha como você tem que ter esse feeling de entender que apesar da faca ser o instrumento do sushi man, a faca remete à violência. E aí você não quer linkar ele a um samurai que fosse. Exato. Poderia ter todo um contexto, mas alguém pode enxergar o lado negativo. Mas se ele quisesse, a gente teria feito, não tinha problema mas ficou nenhum, demais, mas não era o estilo dele. Você colocou os olhos dele entre as duas linhas horizontais, que são os hashi, né? Ficou muito legal a cara dele também, né? Então saber iluminar pessoas também é importante para quem fotografa
comida. Né? Eu, como sempre fotografei pessoas, eu gosto porque você trouxe volume. Você tem um lado que você tem a sua luz principal, o outro lado está sendo, ele é um pouco mais subexposto, porém, dá o volume do rosto dele e não está escuro. Então é uma super foto muito boa. E as moças vezes, comendo... das moças, às vezes você usa a própria parede como rebatedor, né? Então aqui é uma luz só, uma fonte de luz só do lado esquerdo. Você vê que o rosto da menina da esquerda está um pouquinho mais escuro, porque é só a luz da parede está rebatendo. Então você tem que pensar na luz como o desenho da luz e usando o próprio que você tem na hora. Né? Era de propósito já a foto com elas de modelo ou na hora foi decidido fazer? Foi decidido na hora. Nesse caso, esse cliente me deixa um pouco maluco porque eu nunca sei o que vou encontrar lá. Uma vez ela falou, vem fazer fotos aqui de comida. Cheguei lá, tinha um monte de criança. Não, que a gente vai fazer foto das crianças comendo. Eu falei, você tem que me falar. Tem uma coisa chamada briefing, que é muito bom para o fotógrafo. Então eu se vira nos 30, né? Mas legal, ficou ótimo, parabéns. Aqui também achei muito interessante porque tem o movimento de espremer a gota e depois realmente a espremida para valer para... É que assim, a foto tem que pegar o momento, né? Nem sempre quando o cara aperta o limão e sai o suco do jeito que você quer, né? Às vezes sai muito, sai pouco, às vezes não sai nada. Você perdeu o momento, limão, né? Exatamente. Então você faz várias opções você tem essas opções e todas são legais, e aí você dá para o cliente escolher. Exatamente. O cliente adora essas coisas, cara. Não, eu imaginei, vou pegar a foto do meio. Eu imaginei uma campanha, às vezes o toque final está numa gotinha, né? Também, né? Aí você olha e fala, nossa, interessante. Né? Aqui a gente é milimetricamente perfeccionista, né? E você fala, uma gota de limão vai fazer a diferença, né? E aí você fala, né? Quem tá com a mão bonita, né? Porque às vezes não tá com a mão, não é tão bacana, exatamente. Mas é o que tem na hora lá. Mas muito, muito interessante, 3 momentos bem diferentes. E aqui mais uma vez o movimento, né? Do lado direito é o mesmo cliente lá apertando o limão, tá vendo? É o mesmo fundo, é o mesmo ambiente lá, que é o ambiente do restaurante dele. Eu acho muito importante você mostrar o ambiente, um pouco do ambiente do que você tem lá, para o cara que chega lá, o prato é aquilo lá que ele vai receber, do jeito que está aqui, e o ambiente é esse. Você vai encontrar lá a parede lá de cimento e a cor da mesa não é surpresa, é isso que você vai ter lá. E essa hora a gente falou, vamos colocar um azeite aí, né, para ficar mais brilho. A intenção, na verdade, não era nem fazer esse movimento, era para ficar mais brilho no produto, mas você tem que ficar esperto, né? Você pegou esse momento. Deixa eu, antes de você colocar, eu vou ficar esperto aqui. Aí quando o cara começou a jogar, eu peguei essa foto que ficou uma gotinha, um rastro parou e outro rastro, né? Ficou. O movimento tá muito... Foi sem querer isso, mas que legal, porque mesmo porque, né? É claro que você, nesse caso, você privilegiou um enquadramento onde você tinha ali a garrafa de azeite, mas você novamente foi lá e aquela área morta, você trouxe uma informação relevante à foto, sim. Né? O enquadramento já pensado nisso no vertical para pegar esse movimento. E a foto do lado esquerdo é um cliente que vende esse produto que é essa peneira. Então eu queria mostrar o movimento da farinha caindo no fundo preto para dar o destaque, o contraste, né, da farinha com o fundo preto, e pedir para ela fazer mais alto para pegar esse movimento assim mais curvo, né? Que bonito, dá e fica super interessante. Né? Dá para ver, você vê estático, mas eu consigo imaginar o movimento que ela fez para criar essa curva da farinha. Caiu um pouco de farinha fora do prato, tá tudo bem, né? Sim. Não precisa ser tão perfeito assim. Mas isso é a realidade, né, Márcio? Exato, se não tivesse fora, ia ver que manipulou a imagem e não condiz. E mostra até um pouquinho da luz lá de trás, mas tá tudo bem também. Ali, se você falasse que ali é o avental da pessoa, eu teria acreditado. Eu nem pensei que fosse. Agora você falou, para mim tá nítido que é o Raze, né? Para mim não me incomodou, nem não. Um pouco, nem um pouco. E aqui nós temos um videozinho, vou dar o play nesse primeiro da esquerda aqui. Aí eu quis fotografar o making off da pessoa jogando e as fotos na real mesmo, né? O produto final da foto, né? Que a gente fez isso no final de dezembro do ano passado. Cara, é interessante você transformar a sua foto em vídeo, né? Hoje o Reels, né, te alavanca muito em redes sociais, né? Se você transforma a foto em vídeo, isso é muito legal, né? Você vê a realidade de como é feita a foto
E como é a foto final? Você vê no mesmo take, né? Vai comparando. Eu acho que muito bacana. tem muita gente curiosa querendo saber como que funciona, como é que é a produção, né, de uma foto de culinária, e tá aí. Tá Eu vou mostrado. colocar a segunda aqui da direita. Então, a mesma coisa. O cliente estava lá colocando o líquido, a bebida na taça, e eu já estava preparado. Então, assim, não foi combinado. Você foi fazendo Você pode combinar, dele, óbvio que você pode combinar. Eu fiz stop motion, juntei lá no Premiere lá os tempos lá e coloquei como se fosse um videozinho, né? E hoje em dia, no mundo de redes sociais, isso aí é um valor incrível, porque engaja pra caramba também. Sim. Fica diferenciado, né? É, muito legal. E aqui publicidade, né? Interessante, essa é uma imagem do que a gente tá falando um pouco que é montado, né? Mas aí eu percebi que você fez cada momento, né? Eu quis mostrar os momentos, cada etapa do momento. Tinha um briefing, né? Que era um splash da bebida láctea num copo. Esse era o briefing inicial. Então vamos lá, vamos fazer o planejamento dessa foto. Então a gente precisa fazer o jato vindo de cima para baixo de uma jarra. Então a gente escolheu uma jarra com um biquinho, porque ela faz esse movimento que vai entortando, né? Tem isso também, o instrumento é importante nesse caso. Exatamente. E aí você tem também o desenho do splash, tem 3 desenhos de splash, que um deles foi escolhido, né? Tá. Assim, todos são bonitos, mas quem escolheu foi a própria agência. Eu vi que aquele de cima é o que está mais próximo, mas tem elementos dos outros splash ali. Assim, na foto final ali, aquela saidinha ali. Ele cortou um pouco do que foi escolhido, o que ficou meio para fora ele excluiu, fez um Frankenstein mesmo, né? Mas ficou interessante. Né? E juntou tudo numa foto só. E o curioso dessa foto é que essa foto não foi aprovada. Ah, é? Que interessante. O briefing estava feito, a gente fez os movimentos, fez as fotos de cada etapa, a agência fez a montagem, e quando vai pro headquarter lá, que é lá na Suíça, ele olhou e falou assim, não, bebida quente não combina splash. Quando eu escutei essa notícia de que não foi aprovado e o porquê que foto de bebida quente não se faz splash, eu não concordei, porque eu queria que minha imagem fosse veiculada, né? Porque o trabalho estava lindo, né? É verdade. E aí depois pensando, eu falei, mas tem razão, acho que splash remete mais bebida fria, bebida para matar a sede. Mas hoje em dia eu já vi foto de splash com bebida quente. Você vê que não tem uma fotografia não tem o certo e errado, às vezes. Não tem, cara. Tem o que você gosta e o que não gosta. Exatamente, porque ali para mim passa uma cremosidade do alpino. Hoje eu não sei, talvez essa foto seria aprovada. Eu não deixaria de beber porque eu acharia que estava frio, na verdade. Porque o alpino por si só já me traz o chocolate, já me remete a um gosto específico. Então eu gosto bastante. Mas interessante para mostrar como são feitas as etapas até chegar na arte final, né? Seria aprovado se a campanha fosse para frente. Essa foto, eles pagaram, obviamente, né? Sim. Foi tudo sem problema nenhum. O estrago que fez, assim, os rays lá, tudo respingado. Para fazer o splash, a gente jogava... Para fazer o splash eu tenho um gelo de acrílico que estava todo amarelado, já não estava para usar mais para foto, porque o acrílico amarelou, e aí eu usava para fazer o movimento, né? E era num pote grande, muito maior do que a boca do copo. Mas é legal, porque você tem um gelo que se fizesse o tamanho de gelo no copo, ia fazer um splash totalmente diferente. Sim. Então ele usou a área de uma tigela grande para diminuir e colocar na boca do copo, né? Que interessante. Mas assim, alagou lá o chão. A gente fez várias opções para a agência ter muita opção de escolha. Chega numa imagem final, você vê ali, eu até vi que das 3, eu falei, acho que pegaram elemento das 3 para montar. A gente colocou um paninho embaixo lá para ver que tá sujo. Um pouco do excesso, mas começou a pingar assim, da mesa para o chão. O cara falando, deixa aí, depois a gente resolve. Por isso que tem que cobrar caro, porque estraga o chão, estraga tudo, né? E doce, né? Bebida doce. E esse hambúrguer aqui, que já dá vontade de dar uma mordida nele só de olhar?
Então, esse hambúrguer, cara, eu quis mostrar porque a simplicidade da montagem, você tem que fazer uma boa montagem, mostrar o ângulo do hambúrguer, que ele não pode ser de cima, porque tem que mostrar as camadas de cada e mostrar cada elemento que tem aí. E para não ficar direto numa mesa, o cliente embrulhava, às vezes ele embrulha com esse papel aí, com os dizeres e tal. Que é o ou às papel vezes ele específico de embrulhar um hambúrguer, né? ou ele usa como um jogo americano, vai. Isso é uma hamburgueria que você fez? É uma hamburgueria. Muito legal. Já dá para você ver que a carne é boa. Mas é muito importante o cliente saber a montagem para foto. Tá. Porque uma vez foi numa hamburgueria, o cara colocou muito queijo em cima e encobriu toda a carne. Eu falei, cadê a carne? É verdade. Tem que mostrar a carne. Porque você fala, você não está fazendo comida para o outro comer ou encher os olhos, você está fazendo para encher os olhos dele. Mas o nosso produto é assim, ele tem muito queijo, mas se você não mostra a carne, então coloca um isopor qualquer. Não precisa pôr nem a carne, né? Tem que ter esse equilíbrio dos elementos que compõem a comida, mostrando que... Uma das fotos mais difíceis de montar é sanduíche, cara. É mesmo? Qualquer tipo de sanduíche, se vê que quando a gente vai no Burger King ou no McDonald's, é muito bonita a foto, mas na hora de comer é uma desgraça. Parece que eles sentaram em cima para te entregar. Porque eu não duvido que alguém sentou, né? E aqui, publicidade. Tem um outro hambúrguer aqui interessante, eu coloquei, né para mostrar. Ali, a foto que você produziu para a Knorr ali, né? Aquela foto que a gente produziu junto, né? Da Pomarola aí, do Knorr Sika, na época eles estavam fazendo transição de marcas, né? E a gente é um Frankenstein também, né? A gente fotografou o prato sozinho, depois fotografou a colher sozinho, depois a colher com molho, o macarrão com o molho, e a gente viu que começava a escorrer tudo por baixo. Aquela a gente água, aprendeu né? que tinha que colocar um guardanapo, ou tem gente que coloca um absorvente, né? É verdade. Ou fralda, que alguma coisa, né? Que ele absorve muito mais água, né? Que eu me lembro de fazer um bolinho de guardanapo para isso. E aí isso tudo você recortou, né? Esse hambúrguer aí, ele é recortado? Esse hambúrguer recortado é um caso interessante, porque foi feita essa foto em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. E eles quiseram colocar... Como o paulista está acostumado a comer hot dog com tudo em cima, inclusive com purê, eles quiseram colocar no hambúrguer de frango um purê. Como se fosse aquela coisa bem, põe de tudo aí, põe tudo no meu dog e põe tudo no meu... X-tudo, né? E aí eles fizeram essa foto, só que essa foto aí, ela demorou quase 1 hora para ser montada, esse hambúrguer, né? Esse sanduíche inteiro. E é interessante porque o frango, né, empanado, ele não tem esse tamanho do pão. Então a produtora culinarista, ela recorta a parte do fundo, ela faz um corte e abre assim o hambúrguer, ou no caso o frango, para ele parecer na frente maior. Você olhava atrás, era uma coisa horrorosa. Não tinha nada ali. Mas assim, tinha palitinho, tem alfinete, tem tudo segurando para manter a estrutura, né? Tudo certinho, tudo. Não, e é interessante que assim, para você escolher ali o alface, você vai olhando um monte de pedaços, Você escolhe, monta e ainda recorta, com tesoura mesmo que sobrou. Verdade. É muito trabalhoso fazer de hambúrguer, cara, muito trabalhoso. Que interessante, né? E no final a gente ali com vontade de comer mal sabe. E aqui para provar que quem fotografa culinária, fotografa qualquer produto. Essas fotos são muito bonitas. Então, a foto do mouse do lado esquerdo é uma foto que eu tinha que mostrar essa luzinha por baixo. Que ficou incrível. E aí eu tive que fazer 2 fotos, na verdade. Uma foto iluminando e outra foto com só a luz ambiente, que é a luz da luzinha do LED mostrando embaixo. O cliente nunca entende que o flash mata qualquer luz. São 2 fotos aí, é um sanduíche de foto. E aí tem que ser feito no tripé, não pode mexer nada, né? Aí você liga o flash, faz uma foto, desliga o flash e faz outra foto com um tempo de exposição maior para pegar a luz natural do equipamento, né? Que ele é azul ali ou é a luz? Não, é azul, né? A luz é azul, Não, digo o logo. O logo é azul? O logo é azul, mas na verdade o logo ele vai mudando de cor. Conforme a luz de baixo, então também tinha essa, ele vai mudando. É tipo os equipamentos gamers hoje, né? Tudo com LED que vai mudando a cor, tem programação, você pode deixar
uma cor fixa ou mudando automaticamente. E a segunda foto de cima, que não é a mesma foto, que está junto aí na imagem, né? Mas também você tem a luz, né, do teclado, do mouse, do próprio fone, não sei se aquilo é uma luz, mas... E você tem uma luz que é a luz que você fez, o brilho da mesa ali, né? Eu quis fazer uma luz azulada para remeter mais à tecnologia, né? Numa luz muito quente. Acho que eu já estou acostumado tanto com luz quente para comida, e quando eu faço produto eu quero colocar a luz fria, né? Mas isso aí é uma luz pensada, né? Pensada em fazer uma luz azulada para dar a ideia de que é o monitor que está lá. Mas não é um monitor, né? É como se fosse a luz do monitor. Faz todo sentido, porque a iluminação do monitor é um Kelvin próximo de 8.000, né? Que seria um azul pra gente, azul, né? Exatamente. Muito legal. Putz, e ao mesmo tempo iluminar os lugares certos para você mostrar o desenho do produto, o design e iluminar a marca, né? Então, mas aí olha que interessante, porque, né, se você pega um cliente que não entende disso, mas eu não consigo ver o fone direito, eu não consigo ver o teclado direito. Não, você está desenhando ele... Mas essa é uma imagem conceitual. Tem outra imagem que é só do fone. Do produto para vender no e-commerce. Exato. Essa é uma imagem conceitual, uma imagem publicitária, que diz muito. Quantos carros não fizeram só aquela silhueta de cima? Então. E você sabe que carro que é. Exato. Né? Então muito o conjunto, todos os produtos que estão aí é o produto do cliente. Tem o teclado, o mouse e o fone de ouvido. Agora, Márcio, o que é mais difícil na comida de fotografar? Se for que o hambúrguer é difícil, tem outra coisa que é difícil também? O difícil é você fotografar um prato feio, né? Por exemplo, uma pizza é bonito fotografar, porque você tem o tomate, você tem cores fortes que marcam. Agora, fotografar estrogonofe, por exemplo, tem um arroz que é branco. O estrogonofe é aquela cor, aquele marronzado que não é tão... Amarelo, vermelho, não sei. E aí você coloca uma batata palha às vezes junto, que é amarelo também. Então fica uma coisa meio monocromática, sem muito... Não tem contraste cromático. Você põe um verdinho para dar uma quebrada e tal. Uma salsinha. E ele tem uma textura, às vezes, não tão agradável, né? Então, assim, é complicado. Deixaram assim, arroz também eu acho que é uma coisa ingrata, porque para mim é muito feio quando eles pegam aqueles tigelinhos e põem aquele potinho de arroz, fica uma coisa esquisita. Fica aquele formatinho da tigela. E aí que você vai colocar no prato e equilibrar essas coisas é muito difícil. E fotografar a feijoada também é difícil fazer. Que é outra coisa que é escuro, né? Tudo escuro. E você tem que trabalhar com o brilho no produto. Eu nunca vou esquecer, Márcio, uma vez você com aquele super portfólio de culinária, a gente foi numa faculdade de São Paulo. Impressa ainda o portfólio. Chegou lá para a chefe da cadeira de culinária. Ela detonou as fotos. Mas aí ela não detonou a foto. Você. Ela falou. Ela detonou o chefe. A foto está bonita, mas... Mas que foto é essa? E uma foto linda, né? Tinha um tentáculo de polvo ali. Quem fez isso aqui, codorna, né? E você? Codorna. Sou eu. Não estou falando da foto. Olha isso aqui, isolou. Isso aqui parece que está podre. E aí, ela falou assim, não, isso aqui é uma bomba calórica, como se falar uma coisa de nutricionismo, nutricionista e tal. E a gente saiu de lá assim, meio atordoado, mas assim, eu nunca... O chefe que montou isso aqui tá maluco? Eu falei, meu Deus do céu. Ela não conseguiu ver a beleza da imagem, ela viu os problemas do prato, né? Exatamente. Interessante, mas eu achei interessante que o ponto de vista, uma hora ela falou, esse tentáculo aqui parece estar cru, isso aqui não é apetitoso, olha aqui. Mas ela selecionou uma micro área de uma foto inteira. Não, ela estava com um olhar totalmente diferente do nosso. Ela estava amarga, acho que com fome talvez, não sei. Mas uma estratégia é você marcar a reunião meio-dia, né, antes do almoço, porque a tendência é você gostar mais das fotos. Olha, né? Então uma dica, se você quer fazer o teu portfólio de culinária e apresentar para alguém, mostre na hora. Antes do almoço. Antes do almoço. Agora sim, Márcio, para quem quer começar a se aventurar nessa profissão de fotógrafo de culinária ou mesmo quer entrar para esse mercado, que dicas que você daria assim, para entrar no mercado, por exemplo? Você não está falando de equipamento, você está falando para entrar no mercado. Como é que o cara tem uma câmera, tem uns flashes, tem uma luz, sei lá, ele tem alguma coisa, ele tem vontade, como é que ele começa? Olha, se você pode começar oferecendo para algum estabelecimento que esteja perto de você, da sua casa, né? E fazer um
nenhuma permuta, assim, um risco zero pro cara. Você monta aí, eu faço a foto. Se gostar, você paga. Se não gostar, não paga. Legal. Para você serve de portfólio, no mínimo, você vai ter um portfólio. No começo você vai achar que tua foto tá linda. Depois de um tempo que você revê o seu portfólio, aquelas imagens do início, você fala, meu Deus, não é legal. Eu ia te perguntar isso. Em algum momento você olhou para trás e falou, nossa, poderia ter sido melhor. E lá atrás você achava maravilhoso? Eu passei por isso. Sim, com certeza. Todo mundo passa por isso. Sim, com certeza. E a gente tem a tendência, às vezes, de gostar de uma foto que a maioria das pessoas não gosta. Porque te dá um trabalho extra que você valoriza aquela foto mais do que o normal. E para os outros ela é muito comum e às vezes a foto que você não gosta a pessoa ama. Eu, por exemplo, já cheguei à conclusão que não sou eu que escolho meu portfólio. Exatamente. Porque eu tenho uma ligação emocional. Não digo nem leigo, mas alguém que esteja fora daquela vivência daquele momento e fala, não, peraí, isso aqui eu gosto ou não gosto. Porque às vezes tem coisas que não estão legais que você não percebe. Por exemplo, o cliente, né? Eu trabalhei com moda, às vezes a roupa era feia. O cenário estava lindo, mas a roupa não era bonita. Então perdi o glamour na baixa qualidade do produto. Mas você acha bonito aquilo porque você não entende. E também tem assim, você está tratando a foto, você está com aquilo na sua cabeça, acabou de chegar do trabalho, você começa já a tratar as fotos e tal. Às vezes é melhor você dar uma pausada, pega essas fotos só no dia seguinte, você já olha diferente as fotos. É verdade. E como você revisitar portfólios antigos, você vai ver o lado B muito mais legal que você poderia ter usado que você não percebia na época, né? Mas aí tudo bem, mas não é que nem uma música que você pode regravar, né? Não, você pode fazer uma releitura do teu portfólio. A música você tem que regravar, né? Não dá. Na fotografia de culinária, o que está feito lá para trás, mas eu tenho muito material legal que eu fiz com a 10D, cara. Olha só. Você vê que não é a câmera, né? Não é a câmera. É o fotógrafo. Agora, dicas, macetezinho, alguma coisa aí para fotografar culinária. Sei lá, equipamento, algumas coisas coringas que você pode ter. O que você daria de dica aí para quem quer fazer alguma coisa? A dica, assim, de equipamento, a câmera pode... Hoje em dia, cara, as câmeras de entrada têm uma super qualidade. Sim. E hoje não importa mais a marca. Todas as marcas são muito boas. A tecnologia está aí para todo mundo. Verdade. Eu acho que eu investiria, assim, numa boa qualidade de lente. E às vezes essa lente vai ser mais cara que a câmera. Sim. Mas você vai trocar a câmera e a lente vai continuar. Por anos. E estudar a iluminação. 2 fontes de luz, acho que no mínimo uma, mas o ideal seria 2, não é muita coisa, para também não ficar... não tem necessidade. Você trabalhar com rebatedores, né, também ajuda a preencher a foto. E consumir fotografia de qualidade. Não fica olhando o seu amiguinho lá, que faz umas fotos mais ou menos. Olha o cara... Vai para fora do Brasil, o cara na Rússia, os caras fazem as fotos de comida na Rússia são incríveis. Estados Unidos, obviamente, né? Sim, Inglaterra tem muita gente legal, boa né? também. Europa em geral, tem muita gente boa. Hoje a gente tem a facilidade de ter o YouTube, né? Tem vídeos aí que te ensinam muita coisa. É verdade. Mas, assim, obviamente a gente está sempre começando com pouco recurso. Tem que ter um mínimo isso, um tripézinho que você consiga colocar. Apesar que eu tenho uma história na Nestlé que eu fui fotografar lá, eu fotografava no tripé. E aí uma hora lá eu peguei a câmera na mão, comecei a fazer ângulos diferentes e tal. O cliente chegou para mim e falou assim, suas fotos ficam melhores quando você faz foto na mão. Olha só, por quê? E aí eu falei, mas tem razão, fica com mais liberdade, né? Porque às vezes você dá uma inclinadinha já muda muito a configuração. Fica melhor, não ficou melhor, ótimo. Você procura um novo ângulo, não usa aquela foto, a gente tem facilidade digital para isso. Porque às vezes um ajustezinho de corpo dá um ângulo ou assim, uma perspectiva um pouquinho melhor do que... E investir em luz, cara, eu acho que luz assim... Que luz, por exemplo, Marcelo? O que eu uso é o flash aqueles flash dedicado da marca. Por exemplo, eu uso o Canon, né? Eu uso o 600, né? Com radiofrequência. Então ele... Um dispara o outro. Um dispara o outro. Na verdade, assim, ele tem o transmissor via rádio. E ele dispara os dois? Ele dispara os dois, sincronizados.
E aí você ajusta a potência. Ajusta a potência tudo lá. Não uso mais fotômetro porque já conheço o equipamento. Exato. Você conhece eu já sei que aquela distância, aquela... Com determinada potência. Claro que tem um ajuste fino, né? De luz, mais um no outro e tal, mas não preciso mais usar fotômetro. Mas hoje a gente tem facilidade de olhar, né? Sim. E ver o que você está vendo. Você tem o histograma da câmera e tudo isso. Você tem que usar as ferramentas que o equipamento te dá. Muito bom, né? Isso é verdade. Então, o mínimo de equipamento seria isso, uma lente ou duas, assim, para você fazer. Você falou da 100 macro, que é uma lente eu acho boa, que tem que mas ter uma grande angular também, né? Tá. Para fazer o ambiente e tal, né? Isso é legal. Você acha que, por exemplo, vamos dizer na Canon, além daquelas lentes que vêm numa câmera mais de entrada, que é uma 18-55, né? Que acaba sendo uma grande angular, dá para fazer fotos boas com ela? Se você não tem outra, vamos fazer com ela. Ótimo. Por que não? É isso aí, você tem que fazer com o que você tem na mão, né? Ela serve para peso de papel também, mas se você tiver uma melhor, né? Exatamente. Se você não tiver Quando outra... você tiver com outra categoria, você vai falar, tá guardado de Cara, hoje é nosso ângulo, nosso tamanho de visão das fotos é celular, é tamanho de celular. Tá na palma da sua mão, né? Não é gigante. Então, você não tem tanta diferença assim. É verdade. Mesmo quando às vezes ampliava, eu falava, não é nítido para o olho humano. Seja uma impressão. Às vezes era muito, muito próximo. Você vai falar, não, tem uma aberração cromática? Tem, mas não dava para ver. A gente está até comentando fora do ar aqui, eu que fiz umas fotos com a GoPro, né, que tem um sensor muito pequenininho. Se você olhar no celular, ela fica linda, mas você olha ela 100% no Photoshop, não tem tanta horrível, definição. É horrível, não é boa. Mas hoje o mundo é no digital do celular. Era igual o outdoor, todo mundo pensava, para fazer um outdoor aquele tamanho tinha que ser uma super câmera. Eu falei, não, até o celular da Nokia, primeiro que fazia foto. Se você olhar de perto, você umas bolas de retícula assim de longe, você vê uma imagem. O que manda é a distância, né? Exatamente. Aí você deu a dica de olhar portfólios, e aí eu queria que você falasse como é que a gente conhece teu portfólio. Bom, eu tenho o Instagram e meu site, né? O meu Instagram é @marcioschaefer, que é o meu nome completo, né? E o site é msfotos.com.br. MS de Márcio Schaefer, fotos.com.br. Exatamente. Legal. Cara, eu fiquei muito feliz de conversar com você, porque primeiro a gente se reencontrou, né? Fazia um tempo que a gente não se via. A gente conseguiu revisitar tuas fotos aqui, são sensacionais. Aposto que quem está assistindo a gente também viu o trabalho do Márcio, que tem uma excelência, tem uma história. É óbvio que se a gente fosse contar tudo com muitos detalhes, a gente ia passar aqui uma semana só para falar. História. Tem muita história, né? E tem muita coisa a aprender. Tem muito conhecimento, né? Faz mais de 20 anos, né, no mercado. Quem sabe a gente não faz um curso aí? Será que o pessoal quer? Pode ser, mas fala aí. E outra coisa, aqui o canal da Cinemakers Pro também vai trazer dicas de vez em quando. Então, assim, alguma coisa relacionado ao mundo da fotografia, do cinema, do audiovisual. Quem sabe o Márcio aparece algum dia aí dando qualquer dica de como fazer alguma coisa. Cara, muito obrigado. Foi muito legal mesmo. Valeu. Fiquei feliz. A gente se encontra, demorou um pouquinho, mas com certeza a gente vai estar próximo aí mais vezes durante esse ano. E para você que assistiu, curte, segue o canal aqui da Cinemakers, né? A Cinemakers Pro é uma playlist da Cinemakers que vai falar só desse universo do audiovisual, do cinema e fotografia. A gente tem o Portfólios, que é uma entrevista com profissionais, mas a gente também vai ter umas dicas, muitas coisas aí, cursos que vem pela frente. Agradeço você que nos assistiu até aqui. Então curta, siga no Instagram também, Cinemakers Pro, e a gente se vê no próximo Portfólios. Valeu, Márcio. Valeu, obrigado. Valeu.